Amados, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé neste momento e vamos orar. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos para adorar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Uma palavra de oração. Pai Santo, neste momento nós te adoramos, agradecidos, ó Deus, por teu amor, misericórdia e compaixão. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ó Senhor, neste santuário para te adorar, para render a Ti o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, a Tua graça, Senhor da glória. Ó Deus, faz-te presente em nosso meio. Também oramos por esta pessoa que está no seu lar neste momento, que estará cultuando juntamente conosco, Senhor, ao receber esta live. Assim, Deus, manifesta, Senhor, a Tua presença em favor da Tua igreja, do Teu povo, desta nação, Pai amado. É o que te pedimos e por fé te agradecemos, em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmão Josa, com a oportunidade para louvar o Senhor com um dos hinos da harpa cristã. Logo após o irmão Zé Lopes, já pode se aproximar. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 121. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Eu saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É motivo de grande alegria nós estamos aqui, nós podemos dizer quase 60 dias, né? Mas pela graça de Deus nós estamos aqui, né? Porque a gente não sabe explicar, mas Deus sabe. Porque muitas coisas vêm para os nossos dias, por permissão de Deus, para a nossa
conversão, para que a gente chegue mais perto de Deus. Outro dia o pastor foi lá em casa e eu estava dizendo que, sinceramente, eu nunca tinha orado o que eu e minha esposa temos orado esses dias. E a gente sente que Deus está ao nosso lado, mesmo sem mérito nenhum, mas só pela graça de Deus. Aleluia. É bom estarmos aqui. Glória. Aleluia. Nós vamos cantar o hino de número 188. Eu sei, muitos não podem compreender, porque feliz é o meu viver, entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim. Os lindos acordes celestes ouvir, o que lá de cima, no Evangelho que recebi, fiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim. Possuir o meu ser transformado em luz, teu Espírito de Jesus, negar a mim mesmo e tomar minha cruz, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, negar a mim mesmo e seguir aqui, é gozo do céu para mim. A vida eterna em Cristo gozar, o que lá de cima buscar, deixar meu Jesus em minha alma reinar, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, deixa meu Jesus em minha alma reinar, é gozo do céu para mim. Aleluia! Glória a Deus. Vou cantar mais um corinho aqui, que é o corinho que a gente canta todas as noites, eu com a princesa ali, e o Senhor tem nos abençoado. A minha família lá em Manaus, todas foi cometida com esse negócio, mas já estão todos bons, todos sadios, não é? E é assim, não adianta a gente desanimar, porque nós sabemos que Deus está conosco. Se a gente partir, é porque chegou o dia, não é, pastor? Fogo do céu vai cair, vamos dar glória a Jesus, vamos pensando no céu, alegre cantando, fogo do céu vai cair, aqui nesta vida somos desprezados, sofrendo angústia e vergonha, dor, mas temos certeza que vamos morar na glória eterna com o Redentor. Fogo do céu vai cair, vamos dar glória a Jesus, vamos pensando no céu, alegre cantando, fogo do céu
vai cair. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é bom, amados, estarmos na presença de Deus, louvando ao Senhor, sentindo a presença dEle, né? Ele estar aqui, glória a Jesus. E você que está aí na sua casa, entre nesse clima espiritual também conosco nesta noite, porque é noite de adoração. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 3, do versículo de número 14 ao versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 14 ao 19. Te convido para fazer esta leitura conosco. Quero mandar um abraço aqui para todos vocês que estão em casa. Estamos com saudades das nossas reuniões em que enchíamos esta casa. Em breve nós vamos voltar a nos reunir, encher esta casa de pessoas cheias da presença de Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 3, do versículo 14 ao versículo de número 19. Os irmãos que estão presentes, quiserem acompanhar em voz alta, fiquem à vontade. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. Curve a sua cabeça. Senhor, neste momento nós te adoramos, Pai. Bendizemos o teu nome, Senhor. Ó Deus, porque tu és maravilhoso, mesmo sendo o Criador do universo, a tua presença enchendo toda a terra. O Senhor está aqui conosco em nossos corações nesta hora, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, um Deus que ouve a oração do seu povo, um Deus que recebe a adoração, um Deus, ó Deus, que recebe como cheiro suave nas narinas a adoração da tua igreja. Portanto, Senhor, nós te adoramos, Pai. Fica conosco, é a nossa súplica, em o nome de Jesus, que vive para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos trazer uma palavra hoje baseada na lição de número 8 dos juvenis, nossa revista da CPAD, que ainda acontecerá dia 24 próximo, mas estaremos, como não teremos aula, estaremos ministrando esta lição em forma de mensagem ao teu coração, para que você, mesmo aí na sua casa, possa ser alimentado pela palavra de Deus. Pare tudo que você estiver fazendo agora e vamos meditar conosco nesta palavra, pois esta lição de número 8, ela é um verdadeiro convite para a salvação. E baseado nesse texto que nós lemos, Evangelho de João, capítulo de número 3, do 14 ao 19, estaremos discorrendo em alguns minutos sobre a maravilhosa obra da salvação, da redenção da humanidade, preparada pelo próprio Deus para cada um de nós. Aleluia. Para
entender o porquê de sermos salvos e como esse processo acontece, se faz necessário refletirmos acerca do amor de Deus, o grande amor de Deus. Sem compreender o amor de Deus, é impossível se pensar numa lógica, porque precisamos ser salvos e como é que acontece esse processo na vida do ser humano. Esta lição é um verdadeiro convite à salvação. Ao tomarmos conhecimento do amor de Deus para conosco e de como Cristo deu a sua vida para que nós tenhamos vida, somos levados a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a aceitar este Deus como Deus das nossas vidas. Mediante este acontecimento, nós passamos a ser uma nova criatura, nós passamos a viver numa nova dimensão, a dimensão espiritual que se relaciona com Deus, que se relaciona cotidianamente com Deus, que tem comunhão pessoal com Deus. Isso não é para todo mundo, amados, isso é só para aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento, que entregaram-se completamente ao Senhor, através do conhecimento desta palavra, através do entendimento do amor de Deus, que é extraordinário para ganhar toda a humanidade, para nos envolver a cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É difícil de mencionar o tamanho do amor de Deus, porque ele foge da nossa esfera, do nosso conhecimento, da nossa matemática. Não dá para mensurar, para descrever nas nossas palavras, nosso paupérrimo vocabulário, o tamanho do amor de Deus. É por isso que o autor aqui dos evangelhos, ele coloca que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira grande, de uma maneira suprema, de uma maneira indescritível, que ele deu o seu filho unigênito. Ele não deu um dos seus filhos, ele deu o único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Daí dá para você ter um pouquinho da noção do tamanho do amor de Deus, que é indescritível, que é difícil, impossível de se narrar. Prossigamos, aleluia. Ele simplesmente nos ama com tanta intensidade que desde o início da história da humanidade, ele sempre buscou reconciliar a humanidade consigo. Desde o tempo que Adão caiu, que Adão pecou e foi reprovado, Deus sempre procurou trazer este homem, esta humanidade para perto de si, para um relacionamento cotidiano consigo, como o primeiro casal tinha antes de pecar, de conhecer o pecado. Só que o homem sempre se distanciou, o homem sempre teve dificuldade de se aproximar de Deus, se manter fiel ao plano de Deus. Mas Jesus, com a sua vinda, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus despiu-se da sua glória e tornou-se um homem comum como nós, aí o problema da humanidade conseguiu ser resolvido, aleluia, através da ação do Filho, da ação do unigênito de Deus. Este problema da separação, este problema da morte, este problema da inimizade, como tratamos na lição anterior da maturidade cristã, foi resolvido na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. É importante enfatizar que Deus é santo, conforme Pedro afirma em 1 Pedro 1,16, para gozarmos da presença do Pai, da presença deste Deus maravilhoso em nossas vidas, precisamos nos apresentar diante dele em santificação também. A palavra diz que Deus é santo e importa que nós também sejamos santos. Para tanto, amados, nós precisamos buscar fervorosamente a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
O crente precisa buscar fervorosamente, ou seja, incansavelmente, ininterruptamente, a presença de Deus na sua vida. Crente não pode tirar férias. Tem gente que, porque não está congregando neste período, pensa que está de férias, amados. Crente não pode tirar férias. Nós precisamos cultivar a presença de Deus cotidianamente, incessantemente, fervorosamente em nossas vidas todos os dias, para então termos comunhão com o Pai Celestial. Louvado seja Deus. É Ele quem opera em nós a santificação, purificando a nossa vida do pecado e nos habilitando a obedecer verdadeiramente a palavra de Deus. É Ele quem opera, mas a contrapartida é humana. Eu preciso me colocar no lugar da santificação. Eu preciso me colocar como servo de Deus, obediente, abnegado, sem reservas, para que a ação do Espírito Santo possa agir com liberdade na minha vida e tornar-me uma pessoa santa, agradável ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, porque Deus amou de tal maneira, a primeira parte do versículo, a segunda parte, que deu seu Filho unigênito, e é o segundo tópico desta lição. O quanto Deus ama? Já refletimos acerca dessa pergunta, mas ainda há um ponto a considerar. Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos, conforme está escrito em João 3:16. É impressionante o preço pago por Cristo para que nós pudéssemos ser livres do jugo, do pecado e da condenação eterna. Sabe qual foi o preço? Tem uma canção da harpa cristã que diz: não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz, nós que somos salvos. Aleluia. Então não foi com preço de ouro, não foi com preço de prata, não foi com uma negociata que Jesus nos comprou. Não, queridos, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Foi um preço altíssimo. Jesus pagou com a própria vida o preço da minha redenção, da minha salvação e da sua salvação. Jesus pagou com o seu próprio sangue, pagou com a sua própria vida. Louvado seja Deus. Executar o plano divino de redenção da humanidade não foi uma tarefa fácil para Cristo. Ele precisou humilhar-se, tomar a forma de um ser humano. Por que humilhar-se? Porque ele era Deus, ele estava no trono, ele não necessitava passar por este processo. Foi exclusivamente por amor que ele se despiu da sua glória, conforme diz a própria palavra. Humilhou-se a si mesmo, despojou-se de toda a sua glória e tornou-se como um de nós. O Verbo se fez carne, como já citamos aqui. Louvado seja Deus. O Verbo precisou se fazer carne, conforme João capítulo 1, versículo 14. Uma vez Cristo contou uma parábola que retrata com muita clareza o quanto somos preciosos para Deus. Isso mesmo, ele contou lá em Lucas capítulo 15, versículo 35, a parábola da ovelha perdida, e lá ele descreve que o pastor, tendo 100 ovelhas e uma perdendo-se, ele não deixaria aquelas 100 no aprisco e não voltaria a buscar a sua ovelha perdida? Certamente voltaria e se alegraria ao encontrá-la e traria em seus ombros, prazeroso. Jesus conta essa parábola para fazer uma comparação do tamanho do amor de Deus, da profundidade do amor de Deus por cada um de nós.
por mim e por você que está ouvindo esta mensagem aí agora. Você tem um valor especial para Deus. Ele olha para você e Ele te vê uma preciosidade, como se existisse apenas você na face de toda a terra. Ele olha para cada um de nós, queridos, e é como se fôssemos apenas um, como se fosse apenas eu, como se fosse apenas você. É o valor que você tem para Deus. Tem tanta gente que despreza esse amor de Deus, tem tanta gente que despreza esse valor que nós temos para Deus. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, e tem gente que desvaloriza e menospreza a si mesmo, e vitupera o seu próprio corpo, desvalorizando, desonrando o corpo que é feito à imagem e semelhança de Deus. Tem gente que destrói esse próprio corpo, me refiro àqueles que cometem suicídio. Tem gente que destrói o corpo do outro, me refiro àqueles que cometem assassinato, que destrói a vida do próximo, desvalorizando, desonrando aquilo que Deus fez. A palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo, se você já tem a marca de Cristo na tua vida, então não se menospreze, não desvalorize, não se ache um Zé Ninguém. Não! Jesus habita em você, o Espírito Santo habita em você. Louvado seja o nome do Senhor. Você custou um preço altíssimo, o preço do sangue de Jesus na cruz. Aleluia, glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Então Jesus nos ama desta forma, amados, e nós precisamos valorizar, no mínimo, nos esforçar para corresponder o amor abnegado de Deus para conosco, para com as nossas vidas. Aleluia, glória a Jesus. Terceiro tópico: o que é a salvação? Por que nós precisamos ser salvos? Mas o que é a salvação? A salvação é uma transformação espiritual que acontece na alma e na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aleluia. Mas não é uma transformação que apenas diz respeito a esta vida, a uma mudança de comportamento nesta vida. Não, queridos, é uma transformação que ela é para a vida inteira, ou seja, é inclusive para a vida eterna, ou melhor, é principalmente para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. É nesse momento que tudo se faz novo na vida do crente, na vida do ser humano, quando ele entrega a sua vida para Jesus, quando ele é selado pelo Espírito de Deus ao confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. É a partir daí que o homem passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A salvação não é apenas a libertação do jugo, do pecado, é muito mais do que isso, amados. A salvação, aleluia, ela também é igualmente uma condição de aproximação gradativa e intensa do Senhor. Quando o homem, ele é salvo, quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele praticamente não conhece a Deus, ele não sabe muita coisa sobre Deus e a sua palavra, mas aí ele é transformado ali naquele momento, e a convivência, ou seja, o discipulado que ele vai tendo com a igreja, com o pastor, com o professor da escola bíblica dominical, com o conselheiro, eu me refiro àqueles irmãos mais experientes que se aproximam do novo convertido para dar orientações a respeito de Deus, da sua palavra. Esta pessoa, ela vai amadurecendo, ela vai aproximando-se gradativamente de Deus, vai tornando-se uma pessoa íntima de Deus. Outrora ela não sabia nem conversar com Deus, porque imaginava Deus um ser distante, um ser severo, um ser castigador, que não suportava olhar para um pecador. Mas agora ela passa a ter uma visão diferente de Deus. A visão que esta pessoa transformada
passa a ter de Deus e cultivar de Deus é a visão de um pai amoroso e misericordioso, que se preocupa com cada uma das necessidades dos seus filhos, mesmo que esses filhos não mereçam nada. Louvado seja Deus! E então esta pessoa começa a desenvolver uma, que nós chamamos de comunhão, um relacionamento sem restrições. Aleluia! O que é um relacionamento sem restrições? Eu imagino que quando um casal se conhece, começam, que o rapaz, o moço, pede a mão da noiva em namoro, da moça na verdade, eles têm uma série de restrições, eles começam a querer causar a melhor das impressões naqueles momentos de conhecimento, porque tem aí um ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Na verdade isso não funciona muito bem, mas a gente se preocupa com as primeiras impressões, com os hábitos, tenta esconder os maus hábitos, né? E aí vai se conhecendo, e aí depois chega o noivado e começa a ter uma intimidade maior, começam a brincar, e aí começam a conhecer os pontos fracos um do outro também, e depois vem o casamento, aonde fica um relacionamento sem restrições. Aquilo que era inadmissível fazer próximo do cônjuge, do namorado, da noiva, agora no cônjuge é comum, e tudo vira em gargalhada, em brincadeiras, em diversões. Assim também o relacionamento de uma pessoa, quando ela começa a se aproximar de Deus, quando ela começa a conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, aquele que tornou-se homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, louvado seja Deus. Quando a pessoa começa a conhecer o teor desta palavra, então ela passa a ter uma visão de um pai amoroso, de um Deus que quer estar próximo, não só próximo, mas dentro do coração deste filho, habitando e governando cada centímetro da sua vida, cada milésimo de segundo da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então a salvação é isso, amados, ela transforma, ela muda de posição a pessoa sai da posição de condenado, de desprezado, para a condição de salvo, de redimido, da condição de criatura simplesmente para a condição de filho amado do Pai Celestial. Louvado seja Deus para sempre, aleluia. E eu quero agora aqui perguntar: qual é a sua escolha neste momento, depois de conhecer a verdade sobre este grande e imensurável amor de Deus por você? Qual é a sua escolha? Você que é crente certamente está dizendo: claro, a minha escolha foi estar ao lado de Jesus, eu aceitei a Jesus, eu o confesso como Senhor e